Nossos convidados, é um prazer tê-los conosco, tê-las conosco. Voltem sempre. Essa mensagem bem poderia servir como introdução para a semana de oração que se inicia amanhã, às 5h30, das 5h30 às 6 da manhã, como igreja, todos estamos convidados a orarmos, de amanhã até sexta-feira, semana de oração. Inúmeros testemunhos brotam dessas semanas de oração, porque Deus é justamente esse Deus que gosta de ouvir o clamor. Isso é da sua natureza. Deus gosta de responder à oração, mas para isso é necessário que oremos e testemunhemos a grandeza do Senhor. Eu quero retomar uma palavra que foi ministrada aqui em 2015, que fala sobre um Deus que se aliança com os pobres e com os fracos, com gente frágil, com gente necessitada, com gente que reconhece que não sabe, que não tem, que não pode, que não é. É com esses que Deus firma as suas alianças. René Girard, um filósofo e antropólogo francês, que teve uma carreira brilhante numa das melhores universidades do mundo, a Universidade de Stanford, ele constatou que nos tempos modernos, uma pessoa marginalizada assume autoridade moral. O estudo desse antropólogo francês chegou a esta conclusão: uma pessoa marginalizada assume autoridade moral. Abolição da escravidão, voto das mulheres, movimento de direitos civis, direitos dos animais, direitos das minorias, essas coisas ganharam força, é certo, no século XX, com algumas deformações, ou com muitas deformações, mas essas coisas, é fato, ganharam força no século XX. Girard, no seu estudo, ficou impressionado com o fato de não haver encontrado nada, absolutamente nada comparável a isso em suas leituras de textos da antiguidade. Não encontrou movimentos de minorias nos clássicos da antiguidade. Para Girard, não foram, na antiguidade, os marginalizados, mas os vencedores que encontraram algum lugar nos relatos da história. Mitos babilônicos, mitos gregos, mitos romanos, todos celebram as histórias de grandes heróis, não as histórias de grandes vítimas. E olhando para isso, o próprio Girard fez uma pergunta, ele se interrogou, ele é de origem cristã: onde estaria o lastro, a base de, na era moderna, dar-se atenção para grupos menores, para coisas que começam pequenas, fracas, débeis? Onde está a base disso? E a conclusão de Girard é surpreendente. Para ele, a base disso, de se dar valor àquilo que surge pequeno, está na figura histórica, diz ele, de Jesus de Nazaré. A história de Jesus, para René Girard, vai contra as histórias heróicas da antiguidade. Jesus vive sua vida na infância como refugiado, faz parte de um grupo minoritário, judeus, na Palestina, debaixo de um regime rigoroso, Roma, e morre como criminoso. Jesus anda ao lado de gente poderosa, mas anda ao lado de gente simples, pobres, oprimidos, doentes, até chegando perto de locais onde há luto. Jesus é aquele que se compadece, e ele, sendo pequeno, valoriza os pequenos também. A crucificação, diz René Girard, introduz uma nova trama na história. A vítima se torna herói fazendo o papel de vítima. Jesus não se torna herói destruindo exércitos inimigos romanos, assumindo o poder político na Palestina. Jesus se torna herói, se torna vencedor, subindo à cruz do Calvário.
Interessante que a Bíblia diz, por mais de uma vez, que na cruz Jesus vence. Ele não vence depois da cruz. Ele não vence no pós-mortem. Ele vence morrendo. A mais completa revolução histórica do mundo é causada por Jesus, o Jesus que sofrendo vence e desperta naqueles que dão atenção para essa história, a sua biografia, uma empatia por aqueles que são pequenos. A partir de Jesus, uma vítima, um inocente, que é herói e que é autoridade. A partir de Jesus e a partir da cruz de Jesus, não apenas os homens são atraídos para Ele, mas o olhar de todos se volta para aquilo que é desprezível. De modo especial, nesse todos, não estão apenas seres humanos. Deus é quem mais importa nessa nossa narrativa. O Deus de Jesus é atraído pela dor, pela pequenez, pela injustiça. O Deus de Jesus de Nazaré. Deus é atraído por fraqueza e dor. Em agosto de 2004, num congresso sobre evangelização de prostitutas, na cidade de Green Lake, estado de Wisconsin, uma mulher da Costa Rica contou sua história real. Ela disse: eu nunca contei a ninguém sobre minha mãe. Ela se concentrou, essa mulher da Costa Rica, uma latina, num congresso americano, e prosseguiu. Minha família não tinha dinheiro, e então, aos 4 anos de idade, minha mãe me vendeu como escrava no mercado do sexo. Enquanto outras crianças iam para a escola, eu trabalhava num bordel, faturando as altas taxas que se pagam por meninas jovens. Ah, ela diz, era uma dureza. Todas as noites eu chorava até dormir. E minha mãe levava todo o dinheiro que eu ganhava. Na adolescência eu engravidei, não uma, mas 2 vezes. E nas 2 ocasiões minha mãe levou minha criança. Ela me dizia: uma pessoa suja como você não pode criar filhos. E me obrigava a voltar para o bordel. Depois disso eu trabalhava ainda mais, cumprindo 2 turnos para ganhar dinheiro e ajudar meus filhos. Era a única maneira de mostrar meu amor por eles. A vida inteira me senti feia, suja e envergonhada. Viciei-me em álcool e cocaína para sufocar a dor. Eu não tinha uma razão para viver, a não ser meus filhos. Certo dia um cliente ficou furioso comigo quando me recusei a fazer algo bizarro. Ele me bateu com um taco de beisebol e me rachou a cabeça. Vejam. E ela afasta o cabelo, mostrando a cicatriz. E enquanto eu estava deitada na cama do hospital, planejei me matar. Estava desesperada. Talvez, se eu simplesmente arrancasse os tubos que tinham enfiado em mim, em vez disso, caí de joelhos e pedi a ajuda de Deus. Eu queria, de algum modo, fugir da prostituição, ser uma verdadeira mãe para meus filhos. E então Deus me concedeu um milagre, uma visão. Ele disse: procure a Fundação Raabe. Eu mal sabia ler e não conhecia a palavra Raabe. Não é uma palavra do espanhol. Mas uma das enfermeiras me ajudou a descobrir o número do telefone da fundação e eu liguei. Alguns dias depois, Hilda deixou o hospital e apareceu com escoriações e uma hemorragia na porta da Fundação Raabe. O nome da moça era Hilda. Eu preciso de ajuda. Estou morrendo, não aguento mais. Disse ela a uma mulher bondosa chamada Mariliana. Mariliana a acolheu, cuidou dela e falou-lhe do amor de Deus. A intérprete da fala de Hilda, do espanhol para o inglês, naquele congresso, era a própria Mariliana. Hilda a abraçou ao dizer: eu não conseguia acreditar
na esperança estampada no rosto de Mariliana. Hilda continuou. Ela sorriu e me abraçou. Deu-me uma cama limpa, com flores no quarto, e me prometeu que ninguém me atormentaria. Ela me ajudaria a largar a prostituição e começar uma nova vida. Aqui você está segura, Hilda. Repetiu ela várias vezes. Aqui você está segura. Disse-me que a casa recebera o nome de uma prostituta da Bíblia, Raabe, que se tornou uma heroína. Ela me ensinou como ser uma verdadeira mãe e agora estou aprendendo uma profissão a fim de poder viver para a glória de Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, o Senhor diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando Deus escolhe Israel para ser uma nação modelo para todas as nações da terra, nação que serviria de modelo de intimidade com Deus e de prosperidade como consequência desse relacionamento, demonstrando ao mundo inteiro o que acontece quando um povo busca a Deus de todo o seu coração. O Senhor faz isso escolhendo um povo pequeno, um povo humilde, pobre, um povo desprezível. Deuteronômio capítulo 7 diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Não foi por isso, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Vocês eram pequenos, desprezíveis, vocês não eram nada, mas porque o Senhor vos amava. Estou lendo Deuteronômio 7, verso 8. Deus não escolheu vocês porque vocês eram uma nação potente no mundo, um marco na política, na economia, na guerra. Não, não, não. O Senhor diz por meio de Moisés: Deus escolheu vocês, amando vocês voluntariamente. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Esse texto então diz para nós que a escolha de Israel por Deus se dá por uma dupla atração. Deus se sente atraído por uma nação pequena e Deus se sente atraído por patriarcas em meio às suas crises de esterilidade. Hoje nós celebramos o Dia das Mães, glória a Deus por mães que decidiram buscar ao Senhor. Mães que decidiram passar a tocha da fé para os seus filhos, isso é a coisa mais preciosa
que elas têm a fazer e a dar. Quando a gente olha para a história dos pais de Israel, a maior parte das matriarcas eram mulheres estéreis, que só passaram a gerar por uma intervenção direta de Deus. Deus rompe e abre a madre, e miraculosamente faz, por exemplo, Sara dar à luz Isaac. Deus olhou para a gente pequena e para uma nação pequena, escolhendo essa gente pequena e essa nação pequena para servir de modelo de bênção para todas as nações da terra. Tiago, meio-irmão de Jesus, ao repreender a parcialidade na igreja, e o texto é uma repreensão aos crentes, a parcialidade na igreja no trato diferenciado de ricos e pobres, porque a igreja, aqui Tiago escreve, estava justamente dando muita pompa aos ricos e tratando com desprezo os pobres. Tiago, em meio à sua repreensão àquela igreja, faz uma pergunta. Em Tiago capítulo 2, verso 5, ele diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo? Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Nós não sabemos, irmãos, diz Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, nós não sabemos, irmãos, que Deus escolhe justamente aqueles que não têm nada por si mesmo, para por meio dele ser glorificado. Nós não sabemos disso. Eu olho para esse texto, essa fala de Tiago, e penso que Deus escolheu os pobres para que aprendam o caminho da fé, porque os pobres só podem contar com a fé. Eles só têm a Deus. Mas de que pobres estamos falando? Porque se olharmos para essas coisas e pensarmos mere simplesmente que Deus escolhe aqueles economicamente pobres, vamos cair em erro. Abraão mesmo não era pobre. Ao contrário, extremamente rico, quando Deus o chamou para ser pai da nação de Israel. Quem pode ser pobre e fraco? Todo aquele, toda aquela, que mesmo sendo rico e poderoso, ou rica e poderosa, vir-se a si mesmo ou a si mesma como pobre e fraco. A essas pessoas Deus chama para andarem com Ele. É o que Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 1. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Diga comigo, a nossa vocação. Vocação é chamado. É o modo como Deus nos chama para um cumprimento de missão. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Gente que reconhece não ser, não ter, não poder. Ora, se Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, por que alguém se envergonharia de ser pobre? Agora aqui a gente vai falar do pobre economicamente. Se Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, e é fato que frequentemente o mundo despreza aquele que é economicamente pobre, por que alguém se envergonharia de ser pobre, ou sem fama, ou de não ter a mente mais brilhante do mundo? Aqui eu não estou exaltando nem a pobreza, nem o anonimato, nem a limitação cognitiva ou intelectual, porque essas coisas por si mesmas não são virtudes. O que eu quero deixar bem claro nesta noite é que Deus não mede ninguém por nenhuma dessas coisas,
E se qualquer de nós, pobre ou rico, entender que precisa do Senhor, entender-se como fraco, como pobre, como desprezível, como vil, como alguém que não é, que está aniquilado, a todos nós Deus cobrirá com a sua riqueza. Sucesso não pode ser medido por dinheiro, por fama, por intelectualidade. Essas coisas não medem sucesso aos olhos de Deus. Ao contrário, elas podem servir para o orgulho pessoal. E aí eu volto para o texto de 1 Coríntios 1, porque são poucos os seres humanos que podem lidar com essas coisas, intelectualidade, fama e riquezas, sem achar que não precisa de Deus. Acaba que, para muitos talvez seja melhor mesmo não ter nenhuma dessas coisas, para poder ter o Senhor. Eu estava meditando naquela história que Jesus conta em Lucas capítulo 12, do homem muito rico, que tinha grandes celeiros. Eu quero ler essa história. Lucas capítulo 12, Jesus vai contar, ele diz... Na verdade, ele está respondendo uma pergunta, porque chega alguém da multidão e diz: mestre, diz para o meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus responde: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E aí Jesus começa a falar: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em várias Bíblias, Almeida Corrigida, por exemplo, louco, né? Essa noite pedirão a tua alma. Crentes antigos conhecem de cor e salteado esse texto. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas de Jesus, mas não é rico para Deus. Um detalhe é o seguinte: a ênfase de Jesus aqui, e Joaquim Jeremias, um grande pesquisador, teólogo, vai comentar isso. A ênfase de Jesus aqui não é na iminência da morte, não é no fato de que todos nós a qualquer momento podemos partir. Jesus não está apenas dizendo isso, mas a ênfase de Jesus é naquilo em que depositamos a nossa segurança ao longo da vida. Em que nossa vida se apoia. Quem se apoia em fama, em riquezas, em intelectualidade, não ganha o reino dos céus. Quem se apoia na justiça própria também não ganha o reino dos céus. Só quem se reconhece pobre, miserável, cego e nu. É o que Apocalipse vai dizer. Deus prefere escolher aqueles que o mundo despreza, ou aqueles que o mundo passará a desprezar, porque mesmo tendo todas essas coisas do glamour do mundo, se descobrem miseráveis e carentes de Jesus. Eu imagino que Zaqueu, depois da sua conversão, o cobrador de impostos, a Bíblia diz que ele divide os seus bens. Essa semana eu, minha esposa e nossos filhos estávamos comentando que Jesus, na verdade, estava libertando Zaqueu, e a dadivosidade de Zaqueu depois do encontro com Jesus é prova da sua conversão. E a gente, olhando para a história de Zaqueu, foi para outra história, mas eu imagino que Zaqueu, depois desse encontro e deixar de ser talvez tão rico como era, perdeu alguns amigos de pompa enquanto ganhava o reino dos céus. Mas a gente foi para uma outra história, a história do jovem rico, que chega para Jesus e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?
E Jesus começa a citar os mandamentos, e o jovem retruca: Senhor, isso tudo eu faço desde a minha infância. Então Jesus dá para ele a fórmula da libertação. Aquilo não é apenas um desafio da fé, aquilo é um remédio. Jesus quer curar aquele jovem, mas o jovem não aceita a cura. Jesus olha para ele e diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. É a cura. Jesus veio para salvar, veio para curar. Ali estava a cura. O texto do rico e Lázaro exemplifica bem o perigo de um coração dominado pela pompa e pela glória desse mundo. Havia um homem rico, diz Lucas 16, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. A ênfase é bem na coisa pomposa, né? Púrpura e linho finíssimo. E vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, ou seja, ficava caído à porta ali, cheio de chagas, à porta daquele do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. Essa expressão, a ideia aqui é aquilo que tinha valor para você. Recebeste os teus bens. As riquezas que você queria, você as teve em vida. Era aquilo que valia para você. As coisas do mundo, perecíveis, era aquilo. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens, aquilo que tinha valor para você em tua vida. Ou seja, não restando nada para ele que tivesse valor eterno. E Lázaro, somente males. E agora, este é consolado, e tu, atormentado. Talvez alguém no auditório ou pela internet dirá: eu tenho uma conta gorda, bancária. Tenho um cargo de confiança na empresa em que trabalho. Sou candidato a uma gorda, uma generosa herança. Tenho reconhecimento no mundo acadêmico, sou conhecido e respeitado por muitos, então Deus não irá me escolher. Deus não quererá ter intimidade comigo e me levar para o seu reino glorioso. A questão não é essa. Àqueles que possuem bens, cultura ou fama, Deus diz: reconheçam-se carentes de Jesus. Vivam sem depender de nenhuma dessas coisas que possuem. Vivam sem depositar a alegria em qualquer dessas coisas. Vivam sem confiar que elas sejam garantia de um futuro feliz. Elas não são. Todas elas podem passar. Não se entreguem inteiramente ao trabalho como se ele fosse o maior tesouro da vida. Sejam exemplares trabalhadores, mas não vendam a alma. Entreguem-se a Deus e à sua obra. Não se entreguem aos bens. Entreguem-se ao Espírito Santo, que no dizer de Jesus é a maior riqueza que Deus dará àqueles que pedirem. Não entreguem o coração à cultura secular em sua esmagadora maior expressão incrédula e ateísta. Entreguem-se a Deus e a sua palavra. Paulo escreve a Timóteo: manda, é uma ordem,
manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, generosos ao repartir. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça, diz Paulo a Timóteo, a graça seja contigo. Amém. Paulo recomenda aos irmãos, na primeira carta aos Coríntios, olhando para a brevidade desta vida, o quão rápidos passam nossos dias. É incrível pensar que nós já estamos chegando no meio de 2020. Meu Pai, a vida é muito breve, muito, muito breve. Depressa chegará o dia de estarmos na presença do Senhor, muito antes de nós imaginarmos. Ou pela volta de Cristo, ou pela nossa morte. E por isso Paulo recomenda aos irmãos: isso, porém, vos digo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 29, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Interessante isso. Eu dizia para minha esposa ontem: amor, nós não somos casados há 20 anos, ela não é tão boa com datas quanto eu às vezes. Nós não estamos casados há 20, nós somos casados há 21 anos. Pensar que estamos juntos há 23 anos, juntando namoro, noivado e casamento, e Paulo chega e diz: você, pastor, que é casado, você que tem mulher, haja como se não tivesse mulher. Que estranho isso, né? A recomendação de Paulo é: viva na urgência da eternidade, tendo sempre em vista o fato de que a qualquer momento você partirá. Nem isso é a prioridade número 1. A prioridade número 1 é estar pronto para se encontrar com o Senhor. É o que Paulo está dizendo. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam, os que se alegram, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo, 1 aos Coríntios 7,31, porque a aparência deste mundo passa. Isto aqui é algo extremamente volátil. Pum! E foi. Paulo pretendia com essas palavras que as coisas que mais enchessem os corações dos cristãos fossem mesmo as celestiais. O Deus que é atraído pela pobreza, pela fraqueza, é o Deus atraído por uma fome insaciável por sua presença e por seu reino. É disso que nós estamos falando desde o início da mensagem. Uma fome incontrolável. Uma fome incontrolável, obstinada. Estava olhando para a mensagem e vou ser bem transparente. Gabriel, meu filho, tirou serviço de ontem para hoje no quartel. Ele está numa sequência de serviços aos sábados. Eu não estou gostando nada disso, nem eu nem minha esposa. E eu disse para ele: Gabriel, vou acabar ligando para o quartel, não estou aguentando mais isso. Misericórdia, não vou fazer isso não. Eu quero meu filho de volta. Mas eu vou confidenciar algo que eu não contei nem para minha esposa, nem para ele. Ele chegou hoje de manhã do serviço, veio para o ensaio do louvor. Quando chegou em casa, eu já estava em preparação de sermão.
Eu queria muito estar na cozinha em comunhão com meu filho, com minha esposa. Mas não. A preparação do sermão é o preço que eu tenho que pagar. Eles ficaram lá se confraternizando. Aí eu pus um fone de ouvido sem nada tocando, para que a conversa deles não interviesse na minha meditação. Mas eu queria estar lá. É o que Paulo está dizendo, vocês que são casados, lembrem-se que haverá momentos em que mesmo estando casados, precisarão estar sozinhos diante do Senhor. Paguem o preço do relacionamento com o Senhor. Deus faz aliança e mantém sua bênção sobre os famintos, sobre os necessitados, sobre os pobres. Em sua fraqueza, em sua humanidade. Lembre-se que Deus lhe vê. Deus viu Lázaro. Deus viu o rico, é verdade, mas também viu Lázaro. Deus me vê, Deus vê minha fome, Deus vê minha necessidade dEle, meu coração sincero, meu clamor, Deus vê. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero ir adiante somente com a Tua presença poderosa comigo. Eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou necessitado de Ti. Ó Senhor, vem comigo. Por favor, fique de pé no seu lugar.